o mistério da Copa que parou um país. A tragédia, o silêncio e o maracanazo de 1950. Imagine mais de 200 mil pessoas dentro de um estádio. Gritos, bandeiras, fogos, música. Uma cidade inteira comemorando, antes mesmo do jogo começar. Agora imagine esse mesmo lugar, completamente em silêncio. Um silêncio tão forte que parecia impossível. Um silêncio que entrou para a história. Em 1950, o Brasil acreditava que estava prestes a conquistar sua primeira Copa do Mundo. Os jornais já anunciavam a vitória. As músicas já estavam prontas. O país inteiro tinha certeza. O Brasil seria campeão. Mas ninguém imaginava que em poucas horas aconteceria algo que muitos chamariam de o maior trauma da história do futebol brasileiro. Hoje você vai conhecer o mistério da Copa que parou um país. Capítulo 1. O Brasil vivia um sonho. Voltemos para 1950. O mundo ainda se recuperava dos estragos da Segunda Guerra Mundial. Muitos países estavam destruídos. E depois de anos sem Copa do Mundo, o torneio finalmente voltava. E dessa vez, o anfitrião seria o Brasil. Para mostrar ao mundo sua força, o país construiu algo gigantesco. O lendário Estádio do Maracanã. Na época, era considerado o maior estádio do planeta. Ele parecia mais uma cidade do que um estádio. Era a prova de que o Brasil queria mostrar algo ao mundo. Somos grandes. Capítulo 2. O caminho da vitória. E o Brasil parecia imparável. Os resultados eram absurdos. Vitória atrás de vitória. Jogadores brilhando. Gols surgindo de todos os lados. A confiança crescia. Os jornais começaram a fazer algo curioso. Eles não perguntavam: será que o Brasil será campeão? Perguntavam: por quantos gols o Brasil vai ganhar? A seleção uruguaia parecia apenas um detalhe, um obstáculo pequeno antes da festa. E então surgiu um erro perigoso: o excesso de confiança. Capítulo 3. O dia em que o Brasil parou. 16 de julho de 1950. O dia amanheceu em clima de comemoração. Pelas ruas, bandas tocando, pessoas cantando, bandeiras por todos os lados. Alguns jogadores brasileiros chegaram a receber relógios comemorativos escritos aos campeões do mundo, mas havia um detalhe que poucos perceberam. O jogo ainda não tinha acabado. Quando a partida começou, o estádio parecia tremer. Mais de 200 mil pessoas. Uma multidão impossível de imaginar. Capítulo 4. O momento que mudou tudo. O primeiro tempo terminou empatado, mas logo no início da segunda etapa, o Brasil marcou. O estádio explodiu. Era praticamente o título. Pessoas choravam, se abraçavam, comemoravam. Mas poucos minutos depois, o Uruguai empatou. O estádio diminuiu o volume. E então, aconteceu. Aos 79 minutos. Uma jogada pela direita. Um cruzamento. Um chute. Gol. Uruguai. Silêncio. Capítulo 5. O silêncio impossível. Testemunhas disseram algo assustador. Parecia que o mundo tinha parado. Mais de 200 mil pessoas. E quase nenhum som. Alguns choravam. Outros ficaram imóveis. Alguns simplesmente não conseguiam acreditar. O jornalista brasileiro descreveu aquele momento como o silêncio mais assustador que já ouvi. Foi como se um país inteiro tivesse congelado. Capítulo 6. O mistério psicológico. Mas existe uma pergunta intrigante. Como uma derrota em um jogo conseguiu afetar milhões de pessoas? A resposta está no cérebro humano. Quando criamos expectativas muito fortes, nosso cérebro praticamente trata aquilo como uma certeza. E quando essa certeza desaparece de repente, o impacto emocional pode ser enorme. Para muitos brasileiros aquilo não era apenas futebol. Era orgulho. Era esperança. Era identidade nacional. O país não perdeu apenas uma partida. Perdeu algo que já acreditava possuir. Capítulo 7. As curiosidades que poucos conhecem. Algumas curiosidades sobre esse episódio. O Brasil não precisava vencer, um empate bastava. Muitas capas de jornais já tinham preparado a manchete de campeão antes do jogo terminar. Alguns jogadores carregaram a culpa por décadas. O uniforme branco da seleção foi abandonado depois dessa derrota. A famosa camisa amarela surgiria anos depois. O maracanazo não foi apenas um jogo. Foi um evento que entrou na memória coletiva de um país inteiro. Décadas se passaram. Novas copas chegaram. Novos títulos vieram. Mas algumas histórias nunca desaparecem. Porque certos momentos não são lembrados apenas pelo que aconteceu. São lembrados pelo que fizeram as pessoas sentir. E você? Se estivesse naquele estádio em 1950,
Qual teria sido sua reação? Comenta aqui. Você acha que o Maracanazo foi apenas futebol, ou algo muito maior? E se inscreva para mais mistérios, histórias e curiosidades que mudaram o mundo.